Esse episódio veio pra provar que mesmo com a decepção do anterior, His Dark Materials é uma ótima série. São dias de luta e dias de glória. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas. E eu sou o Iago. E vamos comentar sobre o sexto e o melhor episódio até agora de His Dark Materials. Vamos começar perguntando pra vocês o que vocês acharam. Porque assim, eu e o Lucas a gente ficou no chão o tempo todo. É um episódio cheio de emoções, então assim, já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Foi muito emocionante pra vocês também? Como é que foi? Foram muitas lágrimas e muitos arrepios, tudo ao mesmo tempo. E muito daquelas cenas, vai! O título desse episódio é The Demon Cage, que faz um paralelo com Os Demons na Caixa de Vidro, que é o nome do 15º capítulo da Bússola de Ouro. Esse episódio vai ser um pouco difícil da gente ficar mostrando as cenas e comentar sobre cada uma, né? Porque é um episódio cheio de cena de emoção, né? Correria, explosões, conversas emocionantes. Então, tipo, é muito complicado a gente ficar falando dessas cenas, porque elas têm o objetivo de só passar a emoção e a gente sentir, né? E nisso a gente não vai ter como abordar tanta coisa diferente das emoções que esse episódio passou. Entendi, é um episódio mais pra ter emoção do que profundidade de conhecimento. Mas tem suas coisas importantes, sim. E nós vamos falar aqui agora. O episódio então começa com o reencontro da Lyra e do Roger, finalmente. Os dois se reencontraram, muito bonitinho, mas eles não podem mostrar que se conhecem, né? Eles fingem ali que são completamente desconhecidos, se conversam através dos Demons e trocam informações sobre o que tá acontecendo ali. Gente, finalmente colocaram o Roger de volta nesse seriado que, pelo amor de Deus, a gente já amava ele antes, mas que cenas esse menino fez nesse episódio? Todas. É de aplaudir, gente, que menino incrível. Tanto nessas cenas de conversa escondida, quanto na cena da fila que ele tem que falar com a Lyra, tipo... Ele mostra na expressão que ele tá desesperado, querendo falar com a Lyra, mas tem que disfarçar. E também na cena que eles descobrem os Demons sem os humanos. E cai aquela lágrima do olho dele, gente. Ele percebendo que aquele é o futuro dele. Esse menino é incrível, não parece que ele tá atuando, parece que ele é o Roger. É natural, né? E ele tá ali vivendo a vida dele. Ele consegue passar muita veracidade. E não teve escolha melhor de elenco pra fazer o Roger e a Lyra, porque eles combinam tanto, né, no quesito de ter um potencial como ator e atriz que é de tirar o fôlego. E as cenas dos dois juntos passam muito uma sensação de amizade. Sim. Parece que eles sempre se conheceram, que aquilo é real. Ai, muito bom. E nessas fugas que ele faz com a Lyra, eles também descobrem os humanos sem os Demons, vendo como é que eles estão, porque também tem a discussão de que as gaiolas que estão sem Demons são porque os humanos provavelmente já morreram, é a Lyra conta do Billy, e eles veem que os Demons estão lá, então significa que os humanos também estão, e eles veem outros humanos apáticos igual o Billy. Então, juntando as peças do quebra-cabeça, caso você tenha ficado perdido, em Bolvagar, que é a estação, eles pegam crianças, separam eles dos Demons, as crianças ficam num estado de vegetação, né? Porque não pode existir um humano sem um Demon e, enfim, elas não sabem reagir, elas não fazem mais nada. É uma caixa, né? É um corpo como se fosse uma caixa porque não tá com a alma. Ele perdeu uma parte importante. Eles guardam os Demons nas gaiolas, mantêm eles ali presos, e quando a pessoa morre, o Demon também desaparece, então, né, menos uma coisa ali pra guardar. Mas existem alguns Demons que estão ali presos ainda porque essas pessoas estão vivas, mas separadas dos Demons. E eles fazem esse experimento de quanto tempo a pessoa consegue viver sem um Demon, como é que é a reação delas com o mundo, e daí a gente vai vendo isso ao longo do episódio. O que faz um paralelo com essas empresas e indústrias que a gente tem no nosso mundo, que fazem os testes, muitos testes macabros em lugares separados do mundo, né? Tipo, bem isolado para ninguém perceber, e locais que as leis não são tão rigorosas quanto em outros países. Não é uma coisa que acontece só no mundo da Lyra. Isso é profundo. Gente, His Dark Materials tem uma profundidade muito maior do que está na superfície. Inclusive, quero comentar isso agora também, porque eu senti que esse episódio dá a entender de que aquela estação, de que tudo ali acontece por conta da Senhora Coulter. E não é só culpa da Senhora Coulter, não. O Magisterium tá ali muito envolvido. A gente pode perceber isso com a presença das freiras, né, as irmãs lá tomando conta das crianças e tudo mais. Mas nas falas e nas atitudes, principalmente da Lyra, que ela fala o tempo todo, ah, ela te fez isso, ela te fez aquilo, foi ela culpada por isso. Então dá a entender que a Senhora Coulter que é dona daquilo tudo, ela que planejou, ela que é culpada. E não, o Magisterium tem grande interesse, ele que financiou, ele que deu o aval pra Senhora Coulter fazer isso, e é tão culpado quanto ela ou mais, né? Porque o Magistério tem uma intenção pior do que a Senhora Coulter, de que é controlar todo mundo. A Senhora Coulter tem seu interesse pessoal de poder, mas o Magistério é quem tá efetivamente comandando o mundo ali.
Os dois são bem culpados nessa história toda. Focando especificamente na Sister Clara, né, na irmã Clara, que é a freira que tem maior foco ali durante esse episódio, ela parece visivelmente zumbificada, né? E justamente porque ela tá separada do Demon dela. Ela foi um caso bem sucedido dessa separação, mas eu acho que precisa ficar bem claro que essa separação aconteceu posterior à fixação do Demon, né? A grande questão é que agora eles estão tentando separar os Demons das crianças, justamente para as pessoas terem o menor contato possível com o pó. E a Sarah Coulter até fala isso pra Lyra. Conforme a gente vai crescendo e a gente vai entrando em contato com o pó, a gente vai tendo muitos problemas na fase adulta. Então, resolver esse problema logo na infância é fazer um mundo melhor. É fazer um mundo sem egoísmo, sem ganância e blá blá blá. Essa é uma conversa muito importante, eu acho que é a conversa mais importante do episódio, que tem muitos pontos a serem tratados nela, e esse que o Lucas falou é um deles. Nesse episódio a gente vê efetivamente a visão do que é o pó. A gente já tinha visto o Lord Asriel comentando, o Gypsy, assim, mais superficialmente, só que aí a Senhora Coulter dá um parâmetro geral, falando assim, o pó é aquilo que junta nos adultos, que a gente já tinha visto isso acontecer, mas que é muito ruim, porque os adultos são impuros, são pecaminosos, enfim, tudo aquilo que o magistério condena, então eles culpam o pó por se juntarem nos adultos e formarem ele assim. Então o pó é um grande problema, eles querem se livrar disso antes e assim tratar isso na infância. E também é um paralelo com a igreja católica aqui do nosso mundo, porque tem sempre essa noção de que a criança é pura e o adulto é impuro e criança inocente, blá blá blá. Então é uma maneira de visualizar isso através desse mundo de fantasia. E justamente essa é a visão da nossa igreja aqui, né? Que a infância é pura e principalmente para as mulheres que quando começam a menstruar passam a ser impuras, intocáveis. É esses ensinamentos que tem na Bíblia. E você se questiona de tipo, como isso surgiu? Como essas pessoas ficam do nada assim, ó, impuras, né? Ficam pecaminosas, ficam agindo contra os dogmas da igreja e da religião. A raiz do problema não está na transição da infância para a adolescência, né? Sempre é a mulher mais pecaminosa e mais impura do que o homem, né? O homem ele não tem essa transição, que é a menstruação, ele acaba sendo pecaminoso, mas vai ser por influência da mulher, do demônio, de qualquer outra coisa que não culpa dele. Sendo que são os próprios homens que determinaram essas regras, principalmente da igreja. Então tá tudo errado. Vamos rever aí os conceitos. São essas questões que a gente vê em His Dark Materials com relação ao magistério de uma forma trabalhada, meio maquiada. É isso que eu quero dizer. E por isso que eu achei importante a gente abrir os olhos quanto à participação do magistério na estação. Mas em relação a esses adultos sem demons, isso significa que existem pessoas que conseguem viver sem demons. E isso vai ser um ponto muito importante a ser explorado no futuro da série. De que existem pessoas que, por não terem demons, são facilmente manipuladas pelo magistério, por exemplo. Lembra que a Lyra ia ser tratada com urgência para esse experimento? Pois é, ela efetivamente é levada. Ela tenta lutar ali, mas não adianta. Ela vai entrar no equipamento, a moça vai ligar, vai botar o treco no máximo, vai ficar todo mundo desesperado, até que a senhora Coulter vai chegar. Ela vai gritar, ela não vai gostar disso! Vocês vão ver, ela não quer isso comigo! Aí ela chega, nossa, achei que tava tudo sob controle, o que que está acontecendo? Aí tá a Lyra lá, mãe! Aí ela, caraca! Ai, eu não consigo nem falar, porque eu adorei essa série. É uma cena muito emocionante que assim arrepiou todos os pelos, né? Ver o desespero da senhora Coulter e a Lyra desesperada também, né? O Pan, tadinho, eu não gosto do Pan dessa série, gente. Também não me desce, não. Ele fica só soltando os comentários de Lyra, me ajuda, Lyra tem que fazer isso, Lyra não sei o que. E, gente, ele não é tão ativo assim, gente. O Pan, ele faz coisas. É, não é uma coisa de conversa pra aconselhar ou a gente pode fazer isso. É sempre algo tão desesperado e agora, vai, não sei o que lá, que parece tão desconexo, sabe? Não parece que eles têm uma relação boa. Parece que ele parece manda uma emoção, nela. Parece, sei lá, alguma coisa estranha. Não parece um envolvimento emocional, que eu acho que ficou um pouco aí o problema do roteiro. Eu também não gosto do Pantalaimon da série, não. Enfim, esse comentário, mas essa cena é maravilhosa. E daí a gente vai direto pra conversa que é muito importante, que a gente já comentou aqui do pó. E também, gente, outro ponto importante é a senhora Coulter contando sobre o Lord Asriel. Ela fala, o Lord Asriel, seu pai, está sendo o inimigo de tudo isso que a gente está tentando fazer. Enquanto a gente está tentando ir pra uma evolução, ele tá querendo quebrar tudo isso, então ele é muito perigoso e você vai ter que escolher um lado. E daí a gente vê que existe o lado senhora Coulter Magistério e Lord Asriel contra ele todo mesmo. o sistema. Lord Asriel é ele mesmo. Desculpa. E ela obriga a Lyra a escolher um lado. E daí, gente, Lyra do céu. Lyra do céu. Por que tão perfeita? Ela manipula a senhora Coulter de um jeito, cara, que você fala, só podia ter vindo da senhora Coulter. A filha veio mostrar pra mãe que ela sabe mais que a mãe. Ela fica toda, não, tá bom, eu fico aqui. Eu tô muito feliz de ter sido resgatada lá. Vou ficar aqui. Vou ficar do seu lado, você é minha mãe, a gente tem que ficar do lado da mãe. E a senhora Coulter, tipo, ai,
É Ai, isso que alegria. mesmo. Cara, ela viu a rachadura da senhora Coulter, o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles e pisou nesse calcanhar. E a senhora Coulter até justifica o fato dela ter abandonado a Lyra, mas que realmente ela gosta muito dela, né? Ela dá a brecha também pra Lyra usar isso. Porque até então a Lyra sempre achava que a senhora Coulter queria ter ela com uma coisa de posse, né? Mas nessa cena a gente vê que ela se importa realmente com ela. Mas eu acho que ainda se importa com uma questão de posse. É uma demonstração de amor pra ela própria. Ela quer cuidar da Lyra porque ela quer ter a Lyra. Ah, não sei, eu vejo ela muito como arrependida do que ela fez na vida dela e agora ela quer correr atrás do tempo perdido com a filha, sei lá. É, pode ser. Eu vejo mais como uma manipulação mesmo assim. Um egoísmo sentimental da senhora Coulter. Continuando, daí então a Lyra tranca a senhora Coulter. E, gente, a cena da senhora Coulter no... Primeiro ele engana a senhora Coulter, porque ela pergunta do aletiômetro. Não podia esperar um dia, ela já queria saber sobre o aletiômetro. Ela fala, não, então tá aqui ó, toma essa latinha. Ela, nossa, bem guardada, né? Quando abre, pá! A mosca espiã dá na cara dela. Foi muito rápido essa cena, mas não sei se vocês perceberam. É a mosca espiã que a senhora Coulter soltou pra Lyra e a Lyra guardou. Por isso essa importância dessa mosca espiã. E a mosca espiã ficou confusa, né? Porque ela tem que ir atrás da Lyra e devolver pra senhora Que Coulter. tá As duas estão acontecendo? lá. O que tá acontecendo? Ué. E daí a senhora Coulter cai e a Lyra consegue fugir. Graças a Deus aquele macaco ficou desnorteado também. É, o macaco não sabia o que fazer. Ajudo ela, vou atrás da Lara e vou ficar aqui parado. Amém. E daí a Lyra tranca a senhora Coulter ali. E a senhora Coulter acha um meio de fugir, que é através dos dutos de ventilação. Que ficou igualzinho a Lyra, gente. Mas calma, fica correndo. As duas gritando na porta. O que foi essa cena, gente? Lyra Perdão. gritando de um lado, Sarah Coulter gritando do outro. Ah, foi muito bom. Cara, e só pra mostrar pra gente que as duas são muito iguais e diferentes ao mesmo tempo. Que elas estão em lados opostos de interesse, mas que a essência das duas é muito parecida, gente. Pelo amor de Deus, as duas gritando de raiva. Ai, sério, eu acho que esse seriado traz tantas cenas importantes com atores muito bons e que conseguem passar emoção. Eu acho que se for pra lembrar de alguma cena de His Dark Materials, vai ser essa. É. Da conversa das duas, dela atacando a mosca, dela fugindo. Esse momento desse episódio pra mim, até agora, não teve nada que superasse esses momentos. Eu já achei muito forte a cena das duas se encontrando, né? Da Lyra gritando mãe, mãe, mãe. E ela falando, Lyra, pelo amor de Deus! Isso eu achei muito forte, mas a cena das duas gritando eu achei mais forte ainda. Eu reparei nisso, não sei se vocês repararam. Vocês já viram que His Dark Materials, nessas cenas de correria, essas coisas assim, mostra geralmente os atores do joelho pra cima ou não mostram o chão, que é justamente pra esconder o Demon? Economia no CG, né? Eu reparei nisso nesse episódio pra não mostrar todos os Demons, ou na cena de correria com a Lyra pra não mostrar o Pam. Eles botam a câmera pra cima e não mostram o chão, e daí você só vê a Lyra e não vê o Pam. Então quando a Lyra foge da senhora Coulter e ela aciona o alarme com o pé, ela não vai com a mão, ela chuta o alarme. Ela não mete mãozão ali pra acionar o alarme, porque ela sabe que ela vai se machucar. O que ela faz? Então dá um chute que fala assim, vou fazer esse negócio funcionar. E quando a Lyra se reencontra com o Roger, ela pede pra ele ir até as crianças zumbificadas pra poder resgatar elas, porque os gípsios estão chegando. Então quando ele vai lá, ele tenta de diversas formas fazer com que eles sigam. Ele acaba tendo que fazer um discurso muito emotivo, né, que toca no coração, pra tentar fazer com que as crianças sigam ele. Gente, a câmera dá até um zoomzinho na cara dele e você vê a emoção do ator nessa cena, cara. Ele merece o Emmy, merece o Globo de Ouro. Esse ator é bom demais, cara. Pelo amor de A Deus. lagriminha dele escorrendo assim, ai, escorreu da minha junto. Daí, gente, essa cena de guerra é um corre-corre danado, é muita coisa muito boa. A Lyra sendo pega várias vezes, daí vem o Lee dar um tiro, o Yorick come a pessoa, a gente vê os Demons sumindo, é mágico demais, aquele lobo indo atacar e do nada some. É muita coisa acontecendo e muita coisa boa que passa aquela emoção de desespero que a gente consegue sentir. Mas uma coisa ficou faltando, que foi a participação das feiticeiras nessa batalha. A gente só tem a Serafina que chega lá e ajuda e tal, mas no livro a gente tem várias feiticeiras que estão ali guerreando, jogando flechinha nos tártaros. Até porque tem as feiticeiras que estão do lado da Senhora Coulter e do Magistério que defendem lá também, daí fica uma guerra entre feiticeiras e também contra os tártaros. Seria uma cena que exigiria mais dinheiro da produção, mas eu acho essencial para mostrar o quão o mundo da Lyra está em guerra, está dividido e isso é muito importante. Principalmente a participação das feiticeiras, que elas vão ser muito importantes. E só jogar a Serafina, por mais que ela seja a chefe, né, comande lá o clã dela. Mas chefe do que a gente não tá vendo?
E é importante já introduzir o clã todo, e não só tem ela, né? É, Tem justamente. outras feiticeiras que vão cumprir papéis importantes e introduzir elas no momento de cumprir esse papel vai ficar meio chato. Então já começar, né, a dar essa introduçãozinha aí agora. E no meio dessas cenas de guerra, como a gente falou, tem um monte de cena importante, inclusive a Lyra explodindo o troço todo, né? Que é algo maravilhoso de se ver, a forma como ela pensa de quebrar tudo e como ela é a responsável por quebrar tudo, explodir lá o negócio que corta. E eu acho que faltou nesse episódio também falar mais sobre a guilhotina, sobre o ato de cortar. Não sei se isso vai ser tratado mais pra frente, não lembro. Acho que nos livros essas coisas são tratadas nesse momento e eu acho que faltou isso na série pra gente ver como é que aquela guilhotina funciona, corta o quê? O filme mostra isso de uma forma mais lúdica, né? A gente vê a ligação do pó quando tá quase cortando e tal, mas eu acho que faltou uma explicaçãozinha lá. A gente vê até os cientistas conversando e podia ser nesse momento, né? Falando sobre essa guilhotina. A gente vê o homem mais arrependido do que a mulher. Tá meio titubeando. Ela pega o papel de vamos fazer isso pela ciência, enquanto ele faz o questionamento de até onde a gente tem que ir pela ciência, né? E isso é muito trazendo pro nosso mundo também, porque existe essas discussões, gente, no nosso mundo e principalmente levando para uma época lá do nazismo em que as pessoas que não concordavam com o nazismo, médicos e cientistas que não eram a favor do nazismo, mas tinham que fazer porque estava relacionado ao governo e se você não fizesse, você era considerado traidor e daí você tinha que morrer, esses médicos e cientistas acabavam fazendo essa pesquisa, ignorando o lado humano de fazer a pesquisa, né, nos humanos de qualquer forma, para obter um resultado muito importante, que hoje em dia a gente usa até hoje, né, esses resultados, mas que foram obtidos de uma forma muito brutal. Eu acho que eles podiam ter usado a oportunidade daquela menininha que foi levada quando a Lyra chegou, de mostrar pra gente efetivamente como acontecia aquilo. Não precisava nem ser uma cena muito longa, a gente só escuta o grito dela e tal, mas eu acho que era um momento de mostrar. Acho que ia ficar mais interessante, acrescentar mais pra série. Também acho, e a gente ia ter um papel mais importante aí pra filha da Tata Werneck. Enfim, gente, esse Serafina que põe o fim à guerra, né? Ela que sai matando todo mundo lá, acaba, então dá, beleza, valeu. Acabou aqui, a senhora cultura até dá uma fugidinha. E eu acho que o episódio tinha que acabar aí. Não. Acho que o episódio ele podia ter acabado nesse momento em que o Lee, a Lyra, Roger e Yorick vão pro balão. Tá, é. Mas tem que ter o cliffhanger, tem que ter a Lyra caindo do balão pra fisgar a audiência. É, mas eu não sei se isso fisgou tanto quanto eu gostaria, porque eu acho que fisgaria muito mais eles falando, então vamos atrás do Azriel. Pronto, acabou. Próximo episódio. Aí no próximo episódio começava com a Lyra caindo do balão, e daí a continuidade que vai ter, mas eu acho que o episódio podia ter acabado nesse momento aí deles indo pro balão. Mas não acabou. Essa é a realidade. A gente tem que lidar com a nossa realidade, que é essa cena aí de continuidade, que tem uma conversa muito importante também do Lee com a Serafina. Ele fala que ama a Lyra, gente. Olha que fofo. Ele tava disfarçando isso como, eu estou atrás de dinheiro, estou fazendo isso só por dinheiro. Ela fala, não, querido, você não tá fazendo isso só por dinheiro, não tem dinheiro nenhum envolvido aqui. E você tá fazendo isso por ela, porque ela é uma pessoa muito importante, que ela vai botar o mundo no lugar. E você é responsável por isso também. Enfim, Lyra cair do balão é um cliffhanger muito importante que a gente vai descobrir no próximo episódio, episódio 7. E daí a gente encerrou e falou tudo do episódio? Não! Faltou uma coisinha que foi esquecida no churrasco, que foi o Will. O Will apareceu em uma ceninha muito rápida, muito sucinta, que foi mostrando ele assistindo a entrevista do pai dele. Eu achei isso uma boa adaptação com relação ao Will, porque eu acho que trouxe pra nossa modernidade essa questão. Porque se o pai dele tá fazendo uma pesquisa que é considerada importante, seria comum ele dar uma entrevista pra um canal tipo Discovery Channel, ou National Geographic, ou até mesmo algo pequeno lá da Inglaterra mesmo. Por esse lado foi até legal, mas achei que quebrou o episódio. Eu também achei isso porque eles só colocaram uma cena pra dizer que o Will não tá esquecido. Só Ele tá aqui, ele ainda tá na série, calma. Só que uma cena acho que tem menos de 5 minutos e, sabe, é uma coisa que eu acho que eu faria, que é, em vez de botar a cena do balão e tudo mais, eu estenderia a cena com o Will, pra não deixar uma coisa só de menos de 5 minutos, sabe? Foi uma cena que você ficou, e aí? No meio daquela confusão toda, daquelas emoções todas, o Will lá parado, perdido, sabe? Sem acrescentar quase nada. Ou teria cortado as palhaçadas do episódio anterior e acrescentado isso no final também, ia ficar legal. Mas eu faria isso, eu estenderia o Will, acabaria o episódio com a cena da Lyra e todo mundo falando que vão até o Lord Asriel e vida que segue. Acabar também tranquilo, né? Aconteceu tanta coisa no episódio, acabar tipo, agora acabou. E aí deixa no próximo começar. Não tipo, acabamos o problema, agora a Lyra caiu do balão, tem outro problema. É porque é final de temporada, então geralmente no final das temporadas tem aquele negócio de preciso consumir isso rápido, né? Que eu acho que não tinha necessidade. Enfim, é só a opinião de um mero telespectador. Não estragou o episódio de forma alguma, porque ele foi maravilhoso. Enfim, a cena do Will foi curta, mas esse vídeo não, então
temos que correr agora para encerrá-lo. Apenas 2 episódios, gente, pra acabar isso daí e, pelo amor de Deus. Eu não tô preparado, ainda não vi spoiler de nada. Nem sei como, inclusive, estou desviando dos spoilers. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gosta de His Dark Materials ou gosta de Fronteiras do Universo. Ajuda a gente a divulgar esse vídeo, porque precisamos atingir um público maior e a gente vai adorar muito isso, vai ser muito importante pra gente. Também já não deixa de deixar o seu joinha pra mostrar que você gosta desse conteúdo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e muito obrigado pela sua companhia, mesmo com a temporada já acabando, porque isso motiva a gente a continuar. Então fique com a gente do próximo episódio e até o próximo vídeo. Um beijo Tchau. pra todo mundo. Tchau.